Meus avós me deram uma viagem de presente para meu aniversário de 18 anos. Mas meus pais me obrigaram a dá-la para sua filha favorita porque seria um desperdício para mim. Olá, sou uma garota de 18 anos e recentemente meus avós paternos me presentearam com uma viagem internacional para Roma e um cheque para cobrir meus gastos lá. No meu aniversário, eles me entregaram um envelope com as passagens aéreas dentro. No dia seguinte, meus pais começaram a me manipular para que eu cedesse a viagem para minha irmã. Minha irmã mais velha, Junho, de 21 anos, é a filha favorita da família, caso você não tenha percebido. Meus pais começaram a dizer que Junho é estudante de arquitetura, então uma viagem a Roma poderia ser exatamente o que ela precisava durante as férias para melhorar sua compreensão e ver designs arquitetônicos melhores pessoalmente. Tentei argumentar com eles, dizendo que planejava me especializar em literatura, então a viagem a Roma também era muito importante para mim. Junho já teve uma oportunidade no seu aniversário de 18 anos, mas recusou uma viagem internacional quando meus avós ofereceram a ela, dizendo que preferia apenas o dinheiro que custaria. Então, agora era minha vez, e eu não pretendia ceder a viagem para ela. Além disso, pelo que sei, a companhia aérea em que eu voaria nem mesmo oferece a opção de transferir as passagens de uma pessoa para outra, a menos que sejam circunstâncias muito graves. Mas me disseram para não me preocupar com isso, que eles só precisavam da passagem e depois encontrariam uma maneira de resolver isso por conta própria. Essa discussão continuou por vários dias após meu aniversário, e já se passaram 2 semanas desde então. Eventualmente, cedi e disse que eles estavam livres para fazer o que quisessem. Não foi porque eu quisesse desistir da viagem internacional. Na verdade, eu realmente queria muito fazer essa viagem, mas não parecia valer a pena continuar brigando com eles. Eles praticamente começaram a me chantagear emocionalmente, mencionando tudo o que fizeram por mim e que, em troca, só estavam me pedindo um pequeno favor. Achei isso muito injusto da parte deles, e no começo, discuti com eles, mas alguns dias atrás, eles fizeram um comentário frustrado, dizendo que não queriam que a viagem fosse desperdiçada, e eu achei isso muito doloroso. Eles tentaram se retratar rapidamente, mas já tinham dito. Aparentemente, eles acreditavam que, se eu fosse na viagem, seria um desperdiçado, mas se Junho fosse, significaria algo. Meus pais tentaram fazer parecer que só fizeram essa declaração porque Junho já havia se formado e uma viagem a Roma ficaria bem em seu currículo. Eu não entendo como ou onde, enquanto eu sempre teria muito tempo no futuro para fazer essas viagens, ao contrário de Junho, que teria que começar a trabalhar em alguns meses. Então, decidi ceder a passagem e deixar que eles a tivessem. Simplesmente não queria o drama de lidar com os mesmos argumentos repetidamente. Pelo menos, ainda teria o cheque. Além disso, já estava bastante acostumada com esse tipo de tratamento desde criança, então não fiquei surpresa. Também não achava que as passagens fossem transferíveis, de acordo com as diretrizes da companhia aérea que eu havia verificado, então não pensei que eles pudessem fazer muito. Mas acho que encontraram uma maneira de contornar essas regras. Por isso, quando era para eu ir ao aeroporto ontem, Junho acabou pegando meu cartão de embarque e foi para o aeroporto. Depois, recebemos uma ligação da polícia dizendo que houve um acidente envolvendo Junho e que eles tinham que tirá-la de problemas. Aparentemente, Junho tentou assumir o volante enquanto o motorista do táxi estava dirigindo, porque ela não acreditava que ele estava pegando a rota correta para o aeroporto. Com medo de se atrasar, ela fez esse movimento estúpido e, é claro, perderam o controle do carro e bateram em uma árvore. Junho saiu relativamente ilesa, com apenas alguns arranhões aqui e ali, mas o motorista do táxi ficou gravemente ferido, pois foi o lado dele que bateu na árvore e ele sofreu o pior impacto. Ele pode ter quebrado o braço e teve um corte profundo na testa, precisando de muitos pontos. Ele apresentou queixa contra Junho por causar o acidente. Então agora meus pais têm que usar suas economias de uma vida para tirá-la de problemas, se quiserem chegar a um acordo com o motorista do táxi e evitar que isso vá a julgamento. Quando ouvi sobre isso, não pude me controlar, e as palavras simplesmente saíram. Acabei dizendo que isso era karma para meus pais por me obrigarem a desistir da minha passagem e da viagem a Roma. Isso aconteceu ontem, e eles estavam saindo para ver Junho. Assim que disse essas palavras, me arrependi instantaneamente, porque eles pareciam surpresos e disseram que isso não era algo para se brincar. Tentei me retratar,
Mas eles disseram que as palavras tinham significado e que, uma vez ditas, eu não poderia simplesmente me retratar e esperar que tudo ficasse bem. Agora, eles sabiam que eu era muito egoísta e que havia dito isso sobre minha irmã ter um acidente. Isso me enfureceu, porque achei muito hipócrita da parte deles dizerem tais coisas, especialmente quando eles mesmos haviam dito que não queriam que a viagem fosse desperdiçada, já que era isso que eles achavam que aconteceria se eu fosse. Eu mencionei isso, mas eles disseram que nem sequer se dignariam a responder depois do comentário que eu havia feito e então foram ver Junho no hospital. Naquele momento, eu estava muito brava, então, em uma decisão impulsiva, decidi pegar um táxi e ir até Junho também. De repente, me ocorreu que estava desperdiçando essa viagem sem motivo, porque, não importa o que eu fizesse, minha família nunca me valorizaria ou me apreciaria. Então, eu poderia muito bem fazer com que me odiassem e viver minha vida como quisesse. Rapidamente, peguei alguns itens essenciais e um pouco de roupa, peguei um táxi e fui até o hospital. Quando cheguei, meus pais e eu chegamos quase ao mesmo tempo no andar onde o motorista do táxi estava. Junho ainda estava conversando com a polícia e tentando explicar como nada disso era culpa dela, embora fosse totalmente culpa dela. Mas eu não estava lá para falar com ela. Aproximei-me e perguntei se ela ainda tinha o cartão de embarque. Ela parecia muito confusa e desorientada, então simplesmente peguei a bolsa dela e comecei a procurar o cartão de embarque. Quando o encontrei, peguei e corri de volta para o táxi, deixando todos confusos. Então, fui para o aeroporto e, felizmente, consegui chegar a tempo. Embarquei no meu voo e fui para Roma. Não verifiquei meu telefone para ver chamadas ou mensagens até que pousei em Roma. Minha família obviamente acha que fui extremamente insensível, já que Junho acabou de ter um terrível acidente que ela mesma causou, mas eles pareciam ignorar esse fato. Tudo o que importava para mim era minha viagem. Junho está brava porque acha que eu roubei essa oportunidade dela, embora tenha sido ela quem a roubou de mim em primeiro lugar. De qualquer forma, eu só estava reivindicando que era meu e que eu tinha sido burra o suficiente para dar a ela. O consenso geral é que o que eu fiz não foi certo, então eu preciso me desculpar com eles, mas não sei se realmente deveria. Junho também me enviou uma mensagem dizendo que meus pais teriam que usar suas economias para chegar a um acordo com o motorista. Eu sabia que a situação financeira da minha família não era muito boa, então, em vez de me divertir em Roma, eu poderia ter economizado dinheiro e dado o cheque que meus avós me deram no meu aniversário para meus pais usarem em outras despesas da viagem. Mas eu estava sendo egoísta. Então, eu sou a errada por ir para Roma depois que minha irmã teve um acidente? Edição. Olá, há muitas perguntas que as pessoas têm, e vou respondê-las para que seja mais fácil para vocês entenderem a situação. Primeiro, o que estava acontecendo com o cartão de embarque? Bem, eu realmente não acho que meus pais ou Junho tenham conseguido encontrar uma maneira de contornar as regras sobre a transferência de passagens de uma pessoa para outra. Acho que o plano deles era simplesmente chegar ao aeroporto e improvisar ou algo assim. Porque, se tivessem conseguido fazer algo a respeito, eu não teria conseguido embarcar com meu passaporte, já que eles estariam esperando Junho. Então, acho que eles nem tinham um plano em primeiro lugar, o que acabou sendo sorte para mim. Agora, por que eu continuei vivendo com minha família se eles sempre me trataram mal? Porque eu simplesmente não fui morar com meus avós ou com qualquer outra pessoa? Bem, vocês precisam entender que esse é o tipo de tratamento ao qual eu estava acostumada desde criança. Não estou dizendo que isso torna certo de repente, mas a preferência dos meus pais por minha irmã costumava me fazer sentir que eu precisava fazer o meu melhor para ganhar o amor deles, não que eles deveriam me tratar melhor. De qualquer forma, era uma forma estranha e autossacrificial de pensar, mas era o que eu acreditava. Então, passei os últimos 18 anos da minha vida tentando ser a melhor filha para eles, para que finalmente gostassem de mim. E isso levou a muita decepção, falta de amor e frustração para mim. Mas eu nunca quis desistir. Eu fui uma tola por acreditar que eles eventualmente mudariam, já que ainda eram meus pais. Mas é assim que a mente de uma criança funciona. Além disso, meus avós não moram aqui. Eles moram muito longe da cidade, longe de tudo que eu conhecia. Eu não queria mudar meu estilo de vida, embora muitas vezes tenha pensado que estaria melhor morando com eles. Eles também não sabem como meus pais me tratam. Não acho que ninguém da minha família saiba, porque somos muito bons em esconder isso quando estamos com outras pessoas.
De qualquer forma, essa é a razão pela qual eu nem considerei deixar minha família para trás. Mas acho que vou fazer isso agora, porque sou adulta. Não acho que precise agradar mais ninguém. Passando para o meu relacionamento com Junho, a única coisa que posso dizer é que nunca fomos particularmente próximas. Eu não a odeio, e ela também não tem nada contra mim. Simplesmente não nos damos bem, e é isso. Quanto à situação financeira da minha família, não somos realmente ricos. Na verdade, diria que estamos na extremidade inferior do espectro, já que minha mãe é dona de casa e meu pai é treinador de futebol do ensino médio. Eles dependem dos meus avós para dinheiro com bastante frequência. Não sei como vão lidar com isso, já que, se quiserem dinheiro dos meus avós, terão que confessar o que fizeram. Então, é assim que estão as coisas com minha família. Muitos de vocês me perguntaram sobre Junho estar sentada no banco do passageiro do táxi, e eu realmente não tenho uma resposta para isso. É apenas por costume, eu acho, porque mesmo quando íamos em viagens de carro em família, ela sempre se sentava no banco do passageiro. Esse é o lugar dela, eu acho. Mas sim, ela sempre se senta no banco do passageiro, e acho que pode ser porque ela é um pouco controladora. Quero dizer, ela literalmente agarrou o volante do carro porque achou que o motorista do táxi não sabia o caminho certo para o aeroporto e a levaria direto para o trânsito. Ela achou que sabia melhor do que ele, o que causou o acidente. Então, vocês podem imaginar o grau de controle que ela precisa ter. Ela até saiu para o aeroporto quase 5 horas antes do voo decolar. Ela precisa que tudo esteja sob controle. Atualização 1. Então, eu pensei sobre isso por alguns dias e decidi relaxar e aproveitar minha viagem, porque é improvável que eu tenha outra oportunidade como esta nos próximos anos, depois de começar a faculdade. Eu não preciso me preocupar com meus pais ou com o que está acontecendo em casa. Todos são adultos e podem cuidar disso sozinhos. Além disso, não é minha culpa que eles decidiram reivindicar algo que originalmente não era deles e acabaram recebendo karma no processo. Vocês estão certos. Foi uma tolice esperar que eles ficassem gratos pelo meu sacrifício. Eles sempre me odiariam por eu estar me divertindo de qualquer maneira. Atualmente, estou aproveitando ao máximo em Roma e me divertindo muito. Esta manhã, também falei com meus avós e expliquei toda a situação para eles, o que é a primeira vez que falo com alguém sobre o que acontece em casa. Nem mesmo meus amigos sabiam sobre o maltratamento que eu enfrentava com meus pais e como eles sempre favoreciam minha irmã. Falar sobre isso me fez sentir muito bem. A maioria de vocês me aconselhou a falar sobre isso e contar para alguém, então decidi contar para meus avós. Ambos ficaram surpresos que isso estava acontecendo há tanto tempo e que eu nunca tinha dito uma palavra sobre isso. Eu expliquei que sempre pensei que deveria ficar quieta e continuar tentando ser uma boa filha para meus pais, para que eles eventualmente me apreciassem e ficassem gratos por mim. Mas agora está mais do que claro para mim que isso nunca vai acontecer. Eles disseram que eu fiz a coisa certa e disseram que, depois que eu voltar da minha viagem a Roma, eu deveria ir direto para a casa deles, e não para nenhum outro lugar. Eles disseram que vão organizar para que eu me mude da casa dos meus pais e comece a morar com eles. Quando eu disse que teria que me mudar para a faculdade no outono, eles disseram que eu não precisaria me preocupar com isso, porque a faculdade que escolhi fica fora do estado. Eles disseram que vão cobrir todas as despesas para isso. Então, acho que uma única conversa com meus avós foi tudo o que eu precisava para consertar absolutamente minha vida, porque agora eu nem preciso me preocupar com onde vou morar quando finalmente voltar. Como eu irritei muito meus pais, acho que é improvável que eles me recebam de braços abertos. Meus pais já deixaram claro desde o começo, quando eu comecei a me inscrever para faculdades, que eles não poderiam pagar minha mensalidade, embora tenham feito isso por Junho. Na verdade, eles usaram isso como desculpa, dizendo que já haviam coberto as despesas para uma filha ir para a faculdade, mas que eu teria que me virar sozinha. Agora, eu nem preciso me preocupar com isso. Então estou muito feliz com como as coisas acabaram. Dentro de uma semana, estarei de volta em casa, mas agora definitivamente estarei vivendo uma vida melhor em comparação com antes. Atualização 2. Minha viagem terminou há alguns dias, e agora estou morando com meus avós, como eles instruíram. Fui direto para a casa deles assim que cheguei e fiquei surpresa ao ver que eles já tinham preparado o quarto de hóspedes para mim. E todas as minhas coisas da casa dos meus pais haviam sido trazidas para cá. Depois que voltei,
Meus avós me receberam calorosamente e me contaram que, depois da nossa conversa em que eu contei tudo para eles, eles foram confrontar meus pais. Eles já estavam programados para se reunir, porque meus pais os haviam chamado na tarde em que o acidente com Junho aconteceu. Eles ligaram para discutir o que fazer e como proceder, porque meus pais realmente não queriam usar suas economias para o acordo com o motorista do táxi. Eles definitivamente não queriam que isso fosse para o tribunal, porque Junho estaria em sérios problemas, já que havia imagens da câmera do táxi que provavam que ela causou o acidente. Um acordo extrajudicial era a única maneira de resolver isso, mas o motorista do táxi estava exigindo uma quantia incrivelmente alta, e eles precisavam da ajuda dos meus avós. Quando se reuniram, meus avós trouxeram o assunto sobre mim primeiro e perguntaram aos meus pais se era verdade que eles me trataram mal a vida toda e até me pediram para desistir da minha viagem para que Junho pudesse ir no meu lugar. No início, meus pais tentaram evitar a questão, dizendo que estavam lá para discutir a situação de Junho e como tirá-la do problema, já que eu estava em Roma aproveitando minha vida. Mas meus avós insistiram em falar sobre mim, porque queriam chegar ao fundo da questão. Finalmente, meus pais explodiram e disseram que era verdade, mas que eu havia mostrado que esse era exatamente o tipo de tratamento que eu merecia ao abandonar minha família em um momento de dificuldade. Aparentemente, meus pais disseram que eu só apareci no hospital para pegar minha passagem aérea e chegar a tempo para minha viagem, sem me importar com o que estava acontecendo com Junho e com eles. Eles disseram que eu sempre tive inveja de Junho porque ela era melhor que eu em tudo e que eu não conseguia lidar com isso. Então isso não era culpa deles. Eles afirmaram que nunca me trataram injustamente, o que era uma grande mentira. Meus pais disseram que eu estava sendo mimada e que não iam mais tolerar isso quando eu voltasse. Isso foi tudo que meus avós precisavam ouvir para decidir cortar os laços com seu único filho. Meus avós e meus pais discutiram, e meus pais acabaram dizendo que eles eram livres para ir embora e que não precisavam mais da ajuda deles, já que estavam apoiando meu comportamento egoísta. Eles também disseram que não me queriam de volta, então, se meus avós quisessem me levar com eles, eram mais que bem-vindos. Meus avós conseguiram pessoas para empacotar todas as minhas coisas do meu quarto e mudá-las para a casa deles, para que eu pudesse ficar confortável. Depois que meus avós me contaram o que aconteceu com meus pais, eu acabei chorando, porque doeu muito. Eu sempre soube que meus pais não se importavam comigo, mas eles eram tudo o que eu conhecia nos últimos 18 anos, e meu coração estava partido. Eu literalmente rezo para que ninguém mais tenha que passar por algo assim. Mas, de qualquer forma, meus avós sempre estiveram lá por mim, e eu sou muito grata por isso. Agora, não estou mais confusa. Vou morar com eles. E essa é minha casa agora. Definitivamente, vou para a faculdade em alguns meses, mas até lá, meus avós prometeram ficar comigo, mesmo quando eu for para a universidade. Eles disseram que não preciso me preocupar com nada, porque vão cobrir todas as minhas despesas. Eu não tive contato com meus pais ou com Junho desde que voltei, e nem mesmo verifiquei as últimas mensagens que eles me enviaram, porque estava tentando aproveitar ao máximo minha viagem. Então, finalmente, eu as verifiquei hoje, porque achei que estava em um lugar mental melhor. E estou muito feliz por não ter visto essas mensagens antes, porque definitivamente teria tido outra crise mental. As mensagens de Junho eram todas na mesma linha, que eu sou egoísta, mimada e que ela está feliz por não ter mais nada a ver comigo, porque eu não mereço a companhia dela. Acho que ela entendeu tudo ao contrário. Acho que ela é quem não merece minha companhia, mas, enfim, não me importo mais. Meus pais foram os que mais me magoaram, mas, neste ponto, nem estou mais surpresa com as coisas que eles disseram. Meus pais me enviaram algumas mensagens dizendo que o que eu fiz foi incrivelmente cruel e que deveriam ter me impedido no momento em que apareci no hospital, mas foi falha deles não terem me educado direito, porque eu praticamente fugi para poder viajar enquanto minha família estava em uma situação difícil. Eu não respondi a essa mensagem. Eles me enviaram outro parágrafo longo dizendo que não podiam acreditar que eu tinha reclamado para meus avós sobre como eles me trataram, embora sempre tivessem feito o possível para garantir que eu tivesse uma vida confortável. Acho que meus pais não entendem que ter uma vida confortável é muito diferente de ter uma boa infância. Eles disseram que me mandaram para a escola, me alimentaram, me vestiram e sempre tive um teto sobre minha cabeça, e que realmente não havia mais nada que eu pudesse pedir. Mas, apesar de tudo isso, eu ainda reclamava de como eles me tratavam.
Eles disseram que só porque eu tinha ciúmes de Junho, isso não os tornava os vilões, porque isso seria injusto. E então disseram que estavam certos em me chamar de uma perda, porque isso é tudo que eu realmente era. Eu desperdicei o tempo e a energia deles por tantos anos, e agora eles estavam finalmente felizes por se livrar de mim. Isso realmente me afetou, e eu quase chorei, mas, depois de conversar com meus avós, prometi a mim mesma que não deixaria que as palavras deles me afetassem mais, porque simplesmente não vale a pena. Então, eu não chorei, mas bloqueei meus pais para que eles não pudessem mais ter acesso a mim. Espero começar meu processo de cura e superar isso eventualmente, porque realmente acho que, depois de todo o trauma que eles me causaram, eu preciso seguir em frente e apagar completamente qualquer vestígio deles da minha mente se eu quiser viver minha melhor vida. Não sei se isso é realmente possível, mas vale a pena tentar. Atualização 3. Hoje aconteceu algo realmente engraçado e louco. Já se passaram quase 2 semanas desde que voltei da minha viagem, e até agora eu não tinha ideia do que estava acontecendo com meus pais e Junho. Mas acho que eles ainda estão lutando para juntar o dinheiro para um acordo extrajudicial com o motorista do táxi. Porque esta tarde meus pais apareceram na casa dos meus avós com um ar vingativo. Felizmente, eles nem reconheceram minha existência quando abri a porta. Eles passaram direto para a sala e sentaram-se com meus avós. Eu não sabia o que fazer, então fiquei circulando pela sala, mas meus avós me disseram para sentar com eles. Eles sabiam que meus pais não ficariam muito felizes com essa decisão de me incluir na conversa, e eu pude ver isso em seus rostos, mas, se estavam chateados com isso, não disseram nada. Assim que todos estavam sentados, meus avós perguntaram aos meus pais por que eles estavam lá, já que, da última vez que conversaram, meus pais deixaram bem claro que não queriam ter nada a ver com eles, porque estavam apoiando minhas decisões. Meus pais disseram que ainda iam manter isso, mas, antes de cortar todos os laços, tinham contas pendentes para resolver. Então, eles tiraram um documento com vários cálculos e disseram que haviam gasto uma grande quantia de dinheiro para me criar. Como meus avós haviam assumido tão gentilmente a responsabilidade de pais, eles esperavam que meus avós assumissem o custo e devolvessem todo o dinheiro que haviam gasto comigo até agora. Fiquei chocada que eles estivessem aqui para fazer uma demanda tão ridícula, e tudo o que eu pude fazer foi olhar para eles, porque não tinha palavras para algo tão baixo. Eles estavam exigindo quase $10.000, o que era simplesmente insano. Mas meus avós disseram que precisavam de um momento a sós para discutir isso entre eles. Houve um silêncio constrangedor, porque só estávamos eu e meus pais na sala, e eles se recusaram a me reconhecer de qualquer forma. Nem sequer olharam para mim, e eu me senti muito desconfortável. Felizmente, depois de alguns minutos, meus avós voltaram, sentaram-se, e meu avô tentou ser o mais calmo e educado possível. Ele disse que era verdade que eles estavam assumindo a responsabilidade e que pagariam com prazer a quantia que meus pais haviam gasto comigo até agora. Eu estava prestes a interromper, porque achei muito injusto que eles estivessem pedindo esse tipo de dinheiro, já que não era algo que eles tinham feito como um favor para mim. Eles eram meus pais e deveriam me criar. Eles só fizeram o mínimo, então não mereciam nem $1 dos meus avós. Mas meus avós me disseram para não interromper. Então, eles continuaram dizendo que pagariam essa quantia, mas com uma condição: que meus pais devolvessem todo o dinheiro que haviam pedido emprestado aos meus avós ao longo dos anos. Isso deixou meus pais completamente perplexos. Eu pude ver em seus rostos que eles haviam sido derrotados, e achei muito engraçado, porque pareciam veados parados no meio da estrada. Eu tive que sair da sala porque queria rir tanto deles. Depois disso, não desci do meu quarto até que meus pais tivessem ido embora. Quando perguntei aos meus avós o que aconteceu depois que saí da sala, eles me disseram que meus pais tentaram discutir para sair dessa, mas não havia como. Então, eles acabaram xingando e saindo. Meus avós disseram que, mesmo que eles voltem, não será um problema para ninguém, já que eles provaram que são mais do que capazes de lidar com eles sozinhos. O fato de meu pai ser o único filho deles não os fará ser indulgentes com ele. E eu vou para a faculdade em alguns meses de qualquer maneira, então estou ansiosa por isso. Ir para Roma foi provavelmente a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Atualização 4. Quero compartilhar algumas novidades nesta atualização sobre como tem sido minha vida ultimamente, além das atualizações sobre meus pais. Para começar,
Estou na faculdade e as coisas estão indo bem. Está sendo difícil, como eu esperava, mas é um bom desafio. Antes, eu tinha que lutar pelo afeto dos meus pais. Agora, minha principal preocupação são os exames que se aproximam. Então, a vida está boa. Quanto aos meus pais, quando meus avós disseram que eles precisavam devolver o dinheiro, eles estavam falando sério. Segundo meu avô, o valor é de cerca de US$ 87.000, o que não é pouco. Se vocês se lembrarem, meus pais exigiram US$ 10.000 de mim, o que na época parecia um pouco exagerado, mas ainda assim eles ainda devem US$ 7.000 aos meus avós. Agora, não é que meu avô vá processá-los. Ele não tem tempo para isso. Ele prefere passar o tempo pescando e jogando golfe. Mas ele disse que vai sempre tentar lembrá-los disso, sempre que tiver uma chance, o que vai gerar um grande estresse para meu pai. Por outro lado, há a questão judicial relacionada ao motorista do táxi, que o advogado apresentou, e que deve cerca de US$ 10.000. Então, agora meus pais têm uma dívida superior a US$ 10.000. Além disso, sempre dependeram dos meus avós para cobrir algumas despesas, mas agora, além de deverem dinheiro a eles, não podem mais contar com essa ajuda. Até eu, que estou começando a estudar literatura, vejo a justiça poética nisso tudo. Sei que é uma piada ruim, mas tenho certeza de que todos, exceto meus pais e minha irmã, vão achar engraçado. Atualização 5. Já se passou quase um ano desde minha última atualização, e agora estou no segundo ano da faculdade. Melhorei academicamente nesse tempo, e focar em apenas uma coisa está valendo a pena. Mas pensei em fazer essa atualização porque houve novidades com meus pais. Por um lado, eles tiveram que hipotecar a casa novamente para pagar o motorista do táxi. Pelo que entendi, a taxa de juros é bastante alta, porque meus pais não têm um bom histórico de crédito. De qualquer forma, meus pais disseram à minha irmã que ela terá que pagar, já que agora está trabalhando em um escritório de arquitetura. O problema para ela é que o salário não é muito bom, então todo o dinheiro vai para pagar a dívida, e ela ainda está morando com meus pais. Quanto aos meus avós e a dívida dos meus pais, meu avô deu um ultimato para que eles paguem o que devem, porque, enquanto não o fizerem, ele não os incluirá em seu testamento. Meu avô não se importa muito com o dinheiro, mas gosta de provocar meu pai depois de tudo o que aconteceu. Ele até disse para meu pai se apressar, porque ele não está ficando mais jovem. Essas foram as palavras exatas dele. Mas, deixando o dinheiro de lado, não há mais nada para contar, já que não tive contato com meus pais e minha irmã nesse tempo. Talvez porque eles estejam bloqueados, ou talvez porque não tentaram. De qualquer forma, eu prefiro assim.